tem uma notícia para você, você não pode perder o All News amanhã de manhã. O presidente Lula vai dar uma entrevista exclusiva nesta quinta-feira, às 11 da manhã, com Daniela Lima, dentro do All News. A entrevista será ao vivo, direto de Brasília, com transmissão no YouTube e no canal UOL. O presidente Lula vai falar, entre outros assuntos, sobre esse caso do Banco Master, que a gente estava abordando aqui, vai falar de crise entre os poderes, vai falar de cenário eleitoral, também da relação dele com o Donald Trump. O link da transmissão da entrevista está na descrição dessa live, para você que está acompanhando, tá? Mas você não vai perder de jeito nenhum, eu sei que você sabe chegar aqui no canal UOL, tanto na TV a cabo, como no YouTube, como nas redes sociais, como na home do UOL. Então eu tenho certeza que você não vai perder a entrevista ao vivo com o presidente Lula, a entrevista que vai ser feita pela Daniela Lima, dentro do All News, a partir das 11 da manhã desta quinta-feira. Beto Vasques, se você tivesse uma pergunta para fazer para o presidente Lula nessa entrevista, que pergunta seria essa? Só uma, Mauro. Se fosse eu faria uma que se estica numa segunda, que se ele já definiu o candidato a vice-presidente dele e como é que fica o xadrez da candidatura que ele vai apoiar no estado de São Paulo, estado que eu vivo, que teria curiosidade de entender como é que fica. É Simone Tebet, é Haddad, é Alckmin, como é que ele está pensando? É Marina Silva para o Senado? Como que é essa chapa que o presidente Lula está armando para São Paulo e que, obviamente, pode ou não afetar seu parceiro de fórmula aí para a presidência na vice? Uma questão que eu acho que eu faria e que é provável que a Daniela faça é a questão da avaliação do governo, né? Hoje a gente teve a divulgação de mais uma pesquisa, no caso a pesquisa da IDEA, mais uma vez a avaliação negativa do governo e do presidente superam a avaliação positiva. Já esteve pior, mas meio que estacionou num patamar ali de avaliação negativa e não sai muito disso nas últimas pesquisas. Você vê, Beto, chance do governo reagir, do presidente reagir nessa avaliação de forma que fique um pouco mais confortável para ele nesse cenário eleitoral que se aproxima? Debate pronto, Mauro, não. Eu sou dos que defendo que a gente vai ver em 26 algo muito parecido com o que a gente viu em 2022. Uma eleição que a gente pode chamar de uma guerra de rejeições, onde a gente vai ter duas chapas que vão disputar em negativo, né, pela rejeição. Então, do mesmo jeito que a gente vai ver uma campanha muito virulenta com ataques de ambos os lados, a decisão do eleitorado, a gente tem visto no país nos últimos anos, com a polarização, que os eleitores, uma parte do eleitorado, por exemplo, se a gente considerar o atual momento, já que um dos candidatos é o presidente Lula que vai para a reeleição, o outro candidato, seja quem for, Mauro, e a gente viu isso hoje nos dados da IDEA e tem visto em todas as pesquisas, seja quem for, um adversário no segundo turno contra o presidente Lula, vai ter uma margem muito apertada de diferença. É uma eleição parecida com a de 22, onde vai ser 1,5 ponto para cá, 1,5 ponto para lá, uma eleição muito apertada, independente do candidato. Por quê? Porque isso vai revelar esse humor da população que está polarizada, que está dividida. Então, eu não acredito e por conta disso mesmo, eu não acredito que o governo consiga criar uma gordurinha, como você dizia, né? Conseguir, por conta do que poderia estar realizando de entregas este ano, um último ano de governo, sempre é um ano de entregas, então a gente vai ver um impacto importante da isenção do imposto de renda em grande parte da população brasileira, as políticas como pé de meia, ontem foi aprovado o Vale Gás, o governo vai tentar dar respostas com a PEC da segurança para uma questão tão importante para a população como a segurança, o fim da jornada 6-1, são medidas de um apelo popular muito importante. Como eu dizia a princípio, reforço, acredito que isso pode melhorar um pouco mais, um pouco menos a imagem do presidente Lula
mas não vai dar para ele uma tranquilidade, uma folga para ir para a eleição com uma certa vantagem. Acredito que isso pode ajudar a melhorar um pontinho aqui, um pontinho ali. A gente viu isso o ano passado, quando o presidente estava numa situação ruim e conseguiu recuperar a partir de um conjunto gigantesco de erro da oposição. A oposição, primeiro, com as medidas do Eduardo Bolsonaro contra o país no exterior, o Congresso aprovando, né, medidas contra o povo, depois a questão da bandeira dos Estados Unidos, um discurso antinacionalista, depois a PEC da blindagem, jogando no colo da oposição a pecha de corrupta, tentando blindar bandido. Mesmo com tudo isso, o presidente Lula sim que recuperou, mas não teve uma recuperação espetacular. Se a gente olhar e comparar, por exemplo, com 10, 12 anos atrás, a situação mudou muito. O presidente Lula tem alguns indicadores econômicos, materiais importantes. Então, ele vai ter o recorde de crescimento econômico de uma gestão, recorde de inflação pequena, recorde de emprego, salário mínimo real aumentou acima da inflação de alimentos, salário médio aumentou, o número de pessoas empregadas aumentou, desemprego recorde para baixo. E esses dados não são suficientes para garantir uma folga. Porque se a gente pudesse fazer uma paráfrase, e com isso termino, Mauro, eu diria que a gente está numa época onde a gente poderia dizer que não é só a economia estúpido, né? Pegando aquela célebre frase do estrategista do Bill Clinton, ele dizia, é a economia estúpida, eu diria, já não é só a economia que decide uma eleição. Tem fatores políticos, culturais, de costumes, que acabam influenciando a opinião do eleitor e por isso que leva a eleição a ser uma eleição que vai ser disputada pontinho a pontinho. Acho que o Flávio é um bom adversário para o presidente Lula, porque carrega a rejeição do pai e é um candidato sem um sex appeal e sem uma experiência de gestão. O Tarcísio seria um candidato muito mais difícil, mas melhor ou pior, isso não vai implicar numa variação muito grande. É um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas a gente vai ver uma eleição muito disputada e com um grau, infelizmente, de intoxicação e virulência bastante elevados. Bom, gente, esses e outros assuntos vão ser tratados na entrevista de amanhã, na entrevista dessa quinta-feira, que vai ser feita com o presidente Lula pela Daniela Lima. Lembrando para você, o link da transmissão, se você estiver nos acompanhando agora pelo YouTube, o link da transmissão da entrevista está na descrição dessa live e está fixado, eu estou até olhando aqui, está aqui na minha frente aqui, está fixado também no chat, no espaço de bate-papo, tem lá, link para a entrevista do presidente Lula, é só você abrir então lá no canal UOL do YouTube para você pegar esse link, aí você vai ser direcionado para a entrevista que acontece amanhã ao vivo às 11 da manhã dentro do UOL News.